Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada, justificada mediante a fé, em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu paz perfeita em Cristo, como afirma esta Escritura em Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz que em Cristo nós somos justificados, uma vez por todas e para sempre. E se em Cristo somos justificados, temos com Deus paz, perfeita paz. Creia. Como príncipe de Deus de mestre, a palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, quero aqui sempre o anunciar, tratando sempre a respeito do Evangelho da justiça da fé pré-anunciado a Abraão, confiado à igreja por intermédio dos apóstolos, tendo como principal apóstolo o apóstolo São Paulo, e fiel ministro encarregado e modelo deste Evangelho. A palavra deixa bem claro que Paulo é o principal a quem nós devemos imitar. Isto está escrito, creia, 1 Coríntios capítulo 11, quando afirmou Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Estou tratando a respeito do poder da nossa salvação. A salvação que é eterna, que não se perde, ainda que esta expressão salvo uma vez e salvo para sempre não está na Bíblia, mas temos de Gênesis, Apocalipse, versículos que afirmam e confirmam que nós em Cristo somos salvos uma vez e salvos para sempre. E esta salvação falada pelo próprio Cristo, não pelo Calvino, Lutero e qualquer teólogo desta terra, como afirmam que aqueles que confiam no poder da salvação eterna é calvinista. Não, são cristocêntricos e crê em Cristo, como ele mesmo diz, como diz as Escrituras. Em João capítulo 10, 28, afirmou o próprio Cristo: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém os arrebatará. Palavras do próprio Cristo, não palavras de Calvino, nem de Lutero, nem de nenhum teólogo desta terra, mas sim do próprio Cristo. E esta palavra foi estendida principalmente nas 14 epístolas de Paulo. Em Efésios capítulo 1, 4, afirma que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos do que santos e irrepreensíveis perante Ele. E para isto também nos predestinou. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 9 e 10, afirma que a nossa salvação, ela se deu em Cristo antes dos tempos eternos, ou seja, antes do pecado de Adão. Por isso que para a salvação não há livre-arbítrio. Para a salvação eficaz é a eleição e a predestinação do próprio Deus, como afirma Efésios capítulo 1, 4 e versículo 5. A nossa salvação nada tem a ver com obras, sacrifícios, nada tem a ver com o esforço do homem, tem a ver com Cristo e a eleição. A salvação, esta salvação, segundo as Escrituras, não se perde. Esta salvação é uma vez e é para sempre. A palavra deixa bem claro em Filipenses capítulo 1, versículos 6, que diz a palavra do Pai a respeito desta salvação em Cristo. Confira esta verdade em Filipenses 1, 6, que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Viu? Por isso é que a salvação não se perde. Nada tem a ver com o homem, tem a ver com aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo, que nos escolheu nele mesmo antes da fundação do mundo. E ele começa a boa obra e ele mesmo há de completá-la. Por isso, creia que somos salvos uma vez e salvos para sempre. Não é doutrina calvinista, é doutrina cristocêntrica, é doutrina de
Cristo.